Olá, meus queridos amados. Hoje nós vamos estar nessa segunda-feira estudando a nossa lição diária. E hoje nós vamos estar trabalhando o livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 7 a 12, e Êxodo, capítulo 4, do versículo 10 ao 17. Já estamos adentrando na nossa lição 3 da nossa revista, né? E essa lição, nesse próximo domingo, se Deus quiser, vai ser aplicado pelo nosso amado pastor Jonir, e vai ter como título: Chamado para ser servo, uma tarefa ingrata? Chamado para ser servo, uma tarefa ingrata? Então, é uma pergunta, né? É uma pergunta. E vai estar trabalhando com o texto básico de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 13. Eu peço aos amados irmãos que estejam fazendo essa leitura do livro de Isaías, tanto o texto básico como também o texto devocional e o versículo-chave. Todos eles advêm do livro de Isaías, com o devido acompanhamento das lições, das leituras diárias que é proposta pelas nossas lições dominicais. E o que a gente vai ler neste dia vai ser Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 12. E a contento a gente vai dar algumas orientações, algumas explicações sobre a leitura diária. Não vamos adentrar dentro da lição, e isso vai ficar a cargo do nosso querido pastor Jonir. Mas a função nossa é estimular os amados a lerem a Bíblia com as leituras que é proposta e tirar algumas dúvidas que por vezes a gente não tem o tempo necessário para se fazer isso em nossa classe, mesmo porque as pessoas que participam online também têm essa dificuldade. Então a gente procura ajudar de alguma forma, minimizar esse processo, que o mais importante de tudo nessa vida é a gente manter a nossa leitura bíblica e entender o máximo possível daquilo que Deus propõe para a nossa caminhada, nossa vida, para que nenhum de vocês caia em ventos de doutrina no decorrer de sua jornada cristã. Tá bom, meus amados? Vamos lá? Lá em Êxodo capítulo 3, a palavra diz assim, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, e o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu, do Eveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Esse é o momento em que Deus fala a Moisés no meio da sarça ardente, né? Ouvindo o clamor do seu povo pelo sofrimento em que estava passando no Egito, depois de longos momentos ali, Josué ali vivendo no Egito, as coisas estavam caminhando bem, mas após a morte de Josué, veio outro faraó, outro líder, e ficou esquecido. Ficou esquecido a história entre eles, e o povo passou a ser
sacrificado por crescerem demais e por maus conselhos dos que cercavam Faraó, resolveram oprimir o povo judeu, até mesmo matando seus filhos, homens que nasciam, e oprimindo com muito trabalho escravo. E ali o povo sofria demais, e começa um clamor para que Deus pudesse o livrá-lo. Situações em que faz com que Deus permita, para que o povo possa se lembrar de quem nós viemos e o quanto nós necessitamos de Deus em todas as coisas na nossa vida. Quando a Bíblia fala de sarça, às vezes a gente fala sarça ardente. O que é sarça? Sarça é um arbusto, né? É uma planta natural que foi ali tomada pelo fogo sobrenatural de Deus. E esse fogo é um fogo que não consome, é um fogo que não transforma em cinza, esse fogo de Deus ali sobre a sarça, né? E quando fala de local santo, que foi um local que foi santificado pela presença de Deus, no verso 19, 23, 24, capítulo 19, versículo 23, fala sobre isso. E o 24, versículo 2 de Êxodo também fala sobre isso. E toda essa questão de santificação é de como alguém deve aproximar-se de Deus, naquela época. Então Deus ele colocava parâmetros para as pessoas se aproximarem dele. Isso era crucial para a vida daquele povo naquele tempo. Lembra do Santo dos Santos? Apenas um sacerdote poderia entrar ali com todo aquele aparato, senão ele era fulminado se cometesse algum equívoco, algum erro naquele momento ali que estava no Santo dos Santos. Andava com um sino no calcanhar e uma corda amarrada nas pernas. Se caso acontecesse uma fatalidade, ele poderia ser puxado lá de dentro, porque era o único que poderia entrar, que tinha autoridade de Deus para isso. Isso era uma prerrogativa, né, que Deus colocou ali para que qualquer um não pudesse entrar. Isso no Velho Testamento, né, sobre aqueles que se aproximavam de Deus, que tinham intimidade maior. Diferente dos nossos dias, todos nós temos a oportunidade de ter essa intimidade com Deus, de conversar com Ele, você e Deus, em qualquer ambiente que você estiver, desde que o teu coração esteja aberto para falar e os ouvidos atentos para ouvir. Então, essa temática é interessante para a nossa vida, né? Então, quando fala de cananeu e de Eteu, o cananeu é um povo das terras costeiras da Síria, da Sírio-Palestina, né, nos dias de hoje. E sobre os heteus e amorreus nós temos ali em Gênesis 10:15 e Gênesis 10:16, que fala sobre eles, e também sobre os fariseus, né, que eram aldeões que se localizavam na Palestina Central. E que a gente possa estar fazendo aí, essa leitura ela é simples, e a gente possa estar fazendo ela com muita cautela para entender a questão de ser servo. A gente vê aqui Moisés se esquivando, né, com relação ao seu chamado. E o capítulo 4, do 10 ao 17, a leitura nos remete desta forma. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes ao teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor,
envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com a qual hás de fazer sinais. É super interessante essa parte de Moisés, por não querer pessoalmente falar a Faraó aquilo que Deus colocava em seu coração. E Arão foi escolhido para que Moisés falasse a Arão e Arão falasse a Faraó, né? A gente pode até conjecturar sobre isso, né? Moisés sendo chamado, talvez alguns dizem que a timidez de Moisés não permitia falar da forma que deveria, alguns dizem que o medo de Moisés, enfim, conjectura de muita coisa. Eu não sei, talvez o grande temor de não saber de como tudo isso ia se portar naquele momento, daquelas ações. Mas o certo é que Moisés, ele fala através de Arão, e depois, por si só, Moisés toma as rédeas necessárias para conduzir aquilo que Deus queria conduzir. No versículo 10, ele diz que boca pesada, né? E isso aqui, no decorrer da leitura, é a quarta objeção de Moisés. Moisés não era homem fluente, mas Deus equipa aquele a quem ele chama, né? Deus estava ensinando a Moisés e aos seus sucessores que dependesse dele quanto aos seus dons. Se Deus fez a boca, então ele pode capacitar o homem e usá-la, né? Se Deus faz tudo, né? Alguns teólogos dizem também que Moisés era gago, né? Se gagueira fosse alguma dificuldade de se expressar para alguém, de deixar de falar para alguém, né? No caso, o correto seria isso. O gago não falava, ficava quieto, né? Então, são conjecturas. Mas quando Deus fala para ele: não fui eu acaso que fiz a boca? Uma pergunta. Foi assim: pois foi. Mesmo que ele fosse gago, se Deus chamou ele, é ele que tinha que, né? Isso era só uma conjectura, ninguém sabe ao certo, né? Mas o que quer dizer aqui? Que todos nós temos diante de Deus a premissa de um dom ou de um talento para ser um bom servo do Senhor. Se todos aqueles que são chamados por Deus, entregar a vida para o Senhor, se recusar a se deixar ser usado pelo Espírito Santo, está tendo uma atitude igual a de Moisés, de não querer, né? De não querer. O que a gente vê aqui, que muitas vezes as pessoas deixam de servir, de ser útil à sua igreja, ao seu pastor, às ovelhas, para cuidar de si próprio, né? E a igreja e o ministério do Senhor, ele acaba sofrendo, porque quando uma ovelha deixa de usar o seu talento, todos sofrem com isso. A igreja não cresce, a igreja não anda, a igreja perde membresia, as coisas diminuem, enfim, acontecem muitas coisas que no dia a dia elas vão acontecendo tão suavemente pela desistência daqueles que não querem servir, que não se apercebem que a igreja acaba morrendo. A igreja acaba morrendo, né? Que aquele que não serve é aquele que não se alimenta da leitura da palavra e não tem aquela vontade ardente de servir, né? Esse final de semana eu estava conversando com um pastor sobre essa questão, muito rapidamente, né? Aqueles bate-papo de primeiras horas da manhã, né? O nosso pastor Denilson, e eu comentei com ele que a igreja como um todo, né? Não é a nossa específica, mas como um todo, e a nossa está inserida nesse contexto, já não tem aquele amor ardente de querer servir, sabe? Aquele amor ardente.
Muitos há tempos atrás serviam ao Senhor, mesmo sem estar posicionado em algum cargo, em alguma função. Já tinha um desejo ardente de querer servir com qualquer coisa. E hoje nós não temos isso, né? As pessoas fogem dessa questão. Mas isso é de cada um com Deus. E enquanto as pessoas não servem, as igrejas morrem. É o que está acontecendo. Aí fica aquela saudade, né? Ai, no passado era isso, no passado era aquilo. Mas o que adianta? Se no presente não alimenta para que o futuro seja grandioso. É necessário isso, né? Então a gente vê aqui esse capítulo 10 que fala sobre esse peso da boca, né? O versículo 4 do capítulo 4, 13 a 16, fala sobre a questão de deixar sem qualquer desculpa, né? O Deus tenta cercar Moisés da desculpa que ele coloca, né? Moisés ainda tentava evitar ser comissionado, ser chamado, ser eleito, né? Ali, mas o Senhor já havia convocado o irmão de Moisés, já tinha chamado Arão. O relacionamento entre Moisés e Arão irradia luz sobre a natureza da profecia, né? Eles se completavam. Arão seria o porta-voz de Moisés, da mesma maneira que um profeta era porta-voz de Deus. Então Deus já tinha incumbido alguém para estar com ele. É igual uma liderança da igreja, né? Você é líder de alguma coisa e tem a incumbência de buscar no Senhor alguém para lhe ajudar, para lhe completar nessa missão. Entendeu? Ninguém está sozinho com seus dons e seus talentos. Ninguém está. Basta apenas se colocar à disposição do Senhor para que possa cumprir a missão que Deus dá a cada um de nós, né? O versículo 17 fala sobre sinais, né? Toma, pois, este bordão, o versículo 17 do capítulo 4, toma esse bordão na mão com quais hás de fazer os sinais. Os sinais seriam as pragas, né, previstas ali no livro de Êxodo, e esses mesmos feitos miraculosos seriam realizados com aquele mesmo cajado, né? Então, todos aqueles sinais da praga, da vara se transformando em cobra, e do rio Nilo, das águas do rio Nilo se transformando em sangue, tudo isso veio com o cajado. O cajado é o símbolo, né, que foi utilizado para que as ações de Deus fossem manifestadas através de Moisés e aquelas situações miraculosas pudessem ocorrer, né? Aqui eu quero abrir um parêntese sobre essas questões de milagres voltado para dentro da ciência, né? A ciência ela pega esses milagres que ocorreram na época de Moisés e fala sobre a situação em que essas coisas ocorreram, né? Então eles conseguem encontrar fatos dos acontecimentos desses milagres miraculosos de Deus. Mas o que a ciência não consegue entender é que o nosso próprio Deus se utiliza de toda a atmosfera terrena, de toda a atmosfera do oculto, para que as coisas se materializem e possam acontecer, né? Quando se fala da água transformando em sangue, a ciência ela coloca como uma espécie de algo avermelhada que o rio Nilo acabou se acometendo dela e ali acabou ficando manchada de vermelho, né? Dando a conotação de sangue. Bom, pela ciência isso pode ter sido verdade, mas foi a forma que Deus utilizou para que aquele momento, tudo aquilo pudesse ficar em cor de sangue ou ficar impugnada de sangue, realmente, literalmente. A ciência não sabe dizer ao certo, né? Mas o fato é que Deus se utiliza da própria natureza para essas coisas, porque foi Ele que fez, não é verdade? Então é isso que a gente tem que
tem que estar conectados, meu querido. Meu queridos, é apenas um momento em que a gente tira para que a gente possa compreender o que vai ser ministrado na nossa vida com o tema chamado para ser servo, uma tarefa ingrata. Fica essa pergunta para o seu coração. É uma tarefa ingrata para você, chamado para ser servo? Então, você vai entender como se deu o chamado de Isaías nessa lição e refletir sobre o próprio chamado e sobre o próprio desenvolvimento dele em você, né? Também procurar estimular, desejar desenvolver um ministério para o qual foi chamado. Você entender esse estímulo na vida de Isaías e esse estímulo na vida desses homens, nas lições que nós vamos ter, como de Moisés, para desenvolver esse chamado e dedicar a vida ao ministério para o qual foi chamado. Ontem, nesse domingo passado, foi comemorado o Dia do Pastor. A nossa gratidão já foi externada a todos, graças a Deus, por vocês. Mas esse chamado, ele não se completa somente com nós, na nossa individualidade. Ele se completa com você, igreja. Se completa com você. E eu deixo a pergunta: chamado para ser servo é uma tarefa ingrata? Essa resposta depende de você. Aguardamos as próximas lições da semana para que possamos entender e compreender essa grande importância na nossa vida de que Deus tem para cada um de nós. Deus abençoe a todos e tenha um excelente dia em nome de Jesus.